noite. A paz do Senhor seja com você, seja com a sua casa e seja com a sua família. Eu peço a você, antes de iniciarmos esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com os seus familiares, com os seus amigos, porque vai ser um vídeo bem edificante. Meus irmãos, o assunto que nós vamos falar nessa noite é um assunto muito interessante, que é uma coisa bem atual que está acontecendo também em nossos dias. Eu coloquei no Stories do Facebook qual era o assunto qual é o assunto que esse vídeo trataria. E o personagem principal desse assunto é Noé. E nós vamos encontrar o feito de Deus, através da vida de Noé, em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, nós vamos ler aqui só o versículo 14 para ficarmos na meditação. Diz assim o versículo 14: Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Agora o versículo 19 vai dizer o que foi posto dentro da arca. Deus falou com Noé para colocar isso aqui dentro da arca. E de toda coisa vivente e de toda a carne, 2 de cada espécie, tu trarás para dentro da arca para guardá-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. Meus irmãos, é conhecido de todos os irmãos a história de Noé. É conhecido de todos os irmãos também a arca, na verdade, o dilúvio. Nós sabemos o porquê, o motivo pelo qual Deus mandou esse dilúvio, por causa da maldade do coração do homem. Mas existem algumas lições por trás dessa arca da aliança, dessa arca de Noé, que me chamou muita atenção e eu queria passar para vocês. Na verdade, primeiramente eu vou dizer o que está acontecendo hoje, para depois associarmos com esta passagem. Hoje, meus irmãos, nós vivemos num tempo que, se você não tiver ou não ser aquilo que as pessoas querem, a gente é meio que excluído. Nós vivemos num tempo onde, se nós não estivermos de acordo com o padrão humano, acaba que nós somos esquecidos, nós somos jogados para um canto. Hoje o mundo ele criou um padrão de sobrevivência. Dentro das igrejas também entrou este padrão, e quem não se encaixar nesse padrão talvez se torne aquele membro isolado, aquele membro que não tem oportunidade para nada. E, meus irmãos, nós vamos entender o seguinte, para ficar mais claro. As pessoas hoje falam o seguinte: olha, para você fazer alguma coisa, para você pregar, na verdade, para você ser um obreiro da casa do Senhor, qual é o padrão de hoje? O padrão de hoje é você ter vários diplomas, vários anéis de formatura. O padrão desse mundo o padrão de aceitação, que tem dentro das igrejas. Se você é um cara intelectual, você só vai fazer isso se você for isso, você só vai fazer isso se você ter aquilo. Então, meus irmãos, a gente esqueceu de que
a gente esqueceu que o nosso dom vem de Deus. A gente esqueceu que a palavra que nós pregamos vem de Deus. Nós esquecemos que a interpretação da palavra está muito acima da hermenêutica, da exegética, da homilética, e está muito mais acima, né, do que qualquer estudo, do que qualquer faculdade, porque a revelação que nos dá é o próprio Espírito Santo. Então, nós hoje, o padrão que nós criamos é o seguinte, que a pessoa ela tem que ser estudada. Aqui eu não estou dizendo que você não tem que ser estudado, viu, irmãos? Eu estou falando que as pessoas colocam isso como prioridade, como colocam como padrão. Você só vai cantar, você só vai pregar, você só vai entrar no diaconato se você for uma pessoa intelectual, se você ter diploma disso, se você ter diploma daquilo, se você ter conhecimento disso, conhecimento daquilo. Ok. Agora, onde eu quero chegar, meus irmãos? Eu quero perguntar a você, aonde está na Bíblia o versículo que fala que Noé tinha conhecimento em construção de arcas? Eu quero saber onde está o versículo que fala, aonde o versículo está que diz que Noé tinha conhecimento que tinha ciência de construção, de uma construção dessa magnitude. Aonde está o versículo, meus irmãos, que fala que Noé tinha um diploma de engenheiro, tinha um diploma de um profissional que sempre construía arca? Aonde que Noé, meus irmãos, tinha curso de teologia, tinha diplomas, tinha anéis, tinha reconhecimento? Eu não sei aonde está o versículo que mostra que ele tinha conhecimento de arca, mas eu sei aonde está o versículo que diz que ele andava com Deus e que ele achou graça aos olhos do Senhor. Então nós entendemos que o padrão humano é um e o padrão de Deus é outro. O padrão humano é totalmente terreno, né? Você só vai fazer isso se você tiver conhecimento daquilo, se você sabe. As pessoas esqueceram que o nosso conhecimento não vem da terra, o nosso conhecimento vem do céu, não é verdade? Porque essa palavra, a origem dela é um Deus todo-poderoso. Um Deus, meus irmãos, criador dos céus e criador da terra. Então hoje, eu citei no vídeo anterior, na verdade, que o padrão da escolha das pessoas que iriam servir a casa do Senhor não era se ela era dizimista, ou se era ela um teólogo, ou se era um historiador. O padrão para a escolha das pessoas que iriam trabalhar para Deus era se as pessoas eram de bom caráter e cheias do Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu não quero dizer que o estudo ele não pode ser feito. Eu não estou aqui desfazendo da teologia, desfazendo dos estudos, porque nós precisamos de estudar, nós precisamos de ter um conhecimento, nós precisamos ter uma leitura da palavra, nós precisamos estudar, meus irmãos, a fundo o que a palavra diz, mas nós não podemos fazer com que isso se torne uma via de regra para você ser aprovado diante dos homens, porque nós temos que ser aprovados diante de Deus. E para Deus nos usar, meus irmãos, não é necessário às vezes termos um diploma na parede, não é necessário às vezes termos
anéis de formatura, não é necessário às vezes nós termos diversas faculdades. A única coisa que nós temos que ter para Deus usar é disponibilidade, é deixar Deus usar, é abrir a porta e deixar Jesus entrar. Esse é o padrão para que Deus use você, para que Deus use a mim. Às vezes eu não tenho um estudo, às vezes você não tem estudo, às vezes você não tem condição de ter um computador em casa, de ter um celular, meus irmãos. Mas se você estiver disponível, se você tiver disponibilidade para o Senhor, se você for disponível para a obra do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar ciência, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar conhecimento, eu tenho certeza que Deus vai te dar um escape, porque o conhecimento de Noé não veio de livros, o conhecimento de Noé não veio de histórias, o conhecimento de Noé, meus irmãos, veio somente do céu. Foi Deus, meus irmãos, que deu a sabedoria para Noé construir essa arca. Então, meus irmãos, vamos nos disponibilizar para Deus nessa noite. Então, nós vemos aqui que na arca entrou todos os animais. Nós sabemos que entraram, em pares, não é verdade? Macho e fêmea de todo animal que existia. Então, meus irmãos, vamos analisar essa passagem com um olhar mais racional. Nós sabemos que todo animal defeca, urina. Então imagine-se como era dentro dessa arca. Imagina, meus irmãos, o cheiro, imagina como era dentro daquela arca, com os animais defecando, com os animais urinando. Eu imagino que a arca tinha um mau cheiro dentro dela. A arca ela tinha um mau cheiro, a arca às vezes não estava totalmente limpa, porque havia muito serviço para poucas pessoas, na verdade. Então hoje nós entramos na igreja e às vezes nós, com o olhar humano, nós conseguimos ver tanta sujeira, conseguimos sentir o mau cheiro exalando, não é verdade? Mas o que a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, mesmo com o mau cheiro que tinha dentro da arca, mesmo com toda a sujeira que os animais ocasionaram na arca, a arca ainda era o lugar mais seguro do mundo. Então o que isso quer dizer? Qual é a lição de Deus para nós? Meus irmãos, a igreja pode ter 1000 defeitos, a igreja pode ser a mais defeituosa de todo mundo, mas ainda é o local mais seguro, ainda é, meus irmãos, o local aonde Deus fala, ainda é, meus irmãos, o local aonde nós temos aquela liberdade, aquela alegria de prestar o nosso culto ao nosso Senhor. Então, meus irmãos, qual é o ensinamento? Na verdade, o ensinamento é que possamos permanecer dentro da arca. A arca é a igreja, queridos. Possamos permanecer dentro dela, mesmo com o mau cheiro, mesmo com os defeitos, mesmo com a sujeira. Então outro ponto, nós entendemos que todos os animais entraram, na verdade. Às vezes até aqueles animais que aos nossos olhos não faria tanta falta assim, na verdade. Talvez, Noé, quando viu a cobra, a serpente entrar dentro da arca, imagino eu, meus irmãos, que Noé poderia ter questionado a Deus e dizendo: Senhor, mas por que a cobra tem que entrar na arca? Na verdade, a serpente é astuta, a serpente é traiçoeira, a serpente ela tem veneno. Então, se a serpente morresse ali, ela não faria falta nenhuma. Então, meus irmãos, nós podemos imaginar, que qualquer um de nós questionaria, falaria: Senhor, mas o Senhor vai deixar com que essa serpente traiçoeira, venenosa,
toda defeituosa entre dentro da arca. Às vezes um outro animal aí, um porco-espinho, na verdade, um rato, que nós sabemos que o rato ele é, no reino animal, um dos ladrões mais eficazes que existem. Então, meus irmãos, Noé poderia ter questionado a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor vai deixar rato entrar dentro da arca, o Senhor vai deixar ladrão entrar dentro da arca? Por que que Deus, meus irmãos, deixou que a serpente, mesmo com sua peçonha, mesmo sabendo que a serpente, meus irmãos, é astuta, mesmo sabendo que o rato tem essa fama de ladrão, por que, meus irmãos, que Deus deixou esses animais entrarem? E por que que Noé não questionou a Deus? É para Deus mostrar, meus irmãos, que todos têm o direito de entrar dentro da arca. E por que que Noé não questionou, meus irmãos? É outro recado de Deus dizendo: quem é o homem para dizer quem entra e quem não entra? Quem é o homem para dizer que a serpente não merece? Quem é o homem para dizer que o rato não merece? Quem é o homem, meus irmãos, para expulsar alguém da arca por causa dos seus defeitos? Hoje nós vivemos, como eu disse no início, num padrão dentro das igrejas, a qual, se nós não seguimos, às vezes somos expulsos, somos excomungados. Quando as pessoas foram expulsas da igreja, expulsas da lista de membros, simplesmente porque deixaram a barba crescer. Quando as pessoas foram expulsas da igreja só porque foram vistas usando bermudas. Quando as pessoas foram expulsas da igreja, expulsas do louvor, expulsas da obra de Deus, por causa do tamanho da barba, por causa que o varão quis usar uma bermuda, por causa que a varão quis usar uma calça. Quem somos nós para expulsarmos alguém da arca? Às vezes nós expulsamos uma pessoa dentro da arca por achar que nós merecemos estar na arca. Às vezes eu expulso alguém da arca por achar que eu mereço estar dentro. E a pergunta é, meus irmãos, quem merece ser salvo? Quem é que merece estar na arca? A Bíblia fala: todos pecaram. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quem é que merece ser salvo? Graça, meus irmãos, favor não merecido. Se Deus deixou, meus irmãos, que a serpente entrasse na arca, que o rato entrasse na arca, mesmo com todos os seus defeitos, é porque Ele sabia que nos dias de hoje muitas pessoas iriam entrar dentro da igreja com seus defeitos, com suas mazelas. É por isso que Jesus vai dizer: venha do jeito que você está. Quem somos nós para expulsar alguém da igreja? Como se a igreja fosse nossa. Por que é que você acha, meus irmãos, que Deus não quis que Noé construísse um leme ou um volante, eu não sei como é que fala? Por que, meus irmãos, que Deus não deixou que a direção da arca estivesse na mão de Noé? Por que que Deus direcionou a arca, meus irmãos? Por que que Deus é o dono da arca? Porque Ele sabe que nós, como seres humanos, nós teríamos expulsado a cobra, nós teríamos expulsado o rato, nós teríamos expulsado, meus irmãos, aquelas pessoas que ao nosso padrão, que no nosso consentimento não são merecedoras da salvação. E a pergunta é: quem é merecedor dessa salvação? Quem sou eu para julgar alguém que tem a barba grande, meus irmãos? Quem sou eu para julgar um varão que está usando bermuda?
Quem sou eu para julgar uma varoa que está usando calça? A igreja não é minha. A Bíblia fala que o Espírito Santo é responsável por convencer o homem do pecado. Sabe por que muitas igrejas, muitos ministérios estão falindo? Porque muitos estão com o mesmo sentimento com que fez Lúcifer cair do céu. Muitos estão querendo ser semelhante ao Altíssimo. Muitas pessoas estão querendo fazer aquilo que é para Deus fazer. Nós não temos esse direito de expulsar da igreja, de expulsar da obra, de expulsar, meus irmãos. A igreja não é nossa. Espalha esse vídeo, meus irmãos. Espalha esse conteúdo para a sua liderança, na sua igreja, na sua família. Eu tenho certeza que você conhece alguém, meus irmãos, que foi chutado para fora da igreja. Alguém que foi expulso. Talvez você que está me assistindo foi expulso pela sua liderança, pelo seu pastor. Foi considerado indigno da salvação. Eu quero dizer, meus irmãos, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos e que o sangue do Senhor Jesus é que nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, o homem não tem poder de te expulsar da igreja porque a igreja não é do homem. Então você que está assistindo esse vídeo e desistiu de ir na igreja porque alguém te expulsou, vira para essa pessoa, meus irmãos, e diga que ela não tem esse direito. Porque ninguém merece estar na arca. Mas por causa da misericórdia do Senhor, Ele nos permitiu entrar dentro da arca. Então fica essa palavra para você. Fica esses ensinamentos para você. Esteja disponível para Deus. Esteja ciente de que a igreja não é perfeita, mas é o lugar mais seguro que existe. E tenha ciência que a igreja não é do homem, então o homem não tem poder de te expulsar dela. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém?